Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre um tema muito interessante na nossa vida: superação. Superação, opa, a câmera estava caindo, qual é, mano? Superação não é superação. Você já pode ter visto alguns vídeos na internet, algumas pessoas dizendo que superação é uma superação. Se você pega o nome superação e pega o nome super e o nome ação e juntar, fica superação. Mas não é porque combina que superação é uma superação. Superação não é uma superação. Ou seja, você tem as ações e você faz uma superação. Não, isso não é superação. Superação tem a ver, eu vou dar aqui um exemplo. Existe um muro, imagina que tem um muro, problemas, dificuldades, questões internas. Superação tem a ver com passar por cima ou arrebentar o muro. Isso é que tem a ver com superação. Você hoje em dia pode estar passando por problemas, dificuldades e tem o desejo de poder resolver. Só que existem pessoas que quando passam pelos problemas e pelas dificuldades, elas acabam se afundando em vícios para poder fugir dos problemas. Só que fugir não resolve. É preciso encarar e resolver. Se você está passando por uma dificuldade hoje que está te atrapalhando, é importante que você supere essa dificuldade. E você deve estar pensando: ah, Wesley, o que poderia me ajudar a superar os problemas e as dificuldades que eu estou enfrentando? Existem umas questões, primeiramente, existe uma parte que eu não consigo explicar. Aí vai da questão do seu autoconhecimento. Mas aqui tem umas coisas que eu posso dizer para você que vai te ajudar. Porque são questões mais profundas e o quanto mais profunda a realidade, menos explicável ela é. Ok, continuando. Quando você quer superar uma dificuldade, às vezes você bota força para superar. Às vezes você resiste para não ceder. Só que o que realmente vai te ajudar? Primeiro, quando você tem um problema, dificuldade, às vezes você fica sofrendo com aquilo. E aí você precisa resistir para não ceder, para não desistir. Quando você resiste para não ceder e não desistir, em momentos que parece que está tendo pressão, aí você usa da sua força para poder resolver aquilo. Tem algo que é muito importante também para vocês, que é o seguinte: existem problemas e dificuldades que não se resolvem de uma vez. E aí você vai precisar insistir para poder resolver. 3 palavras: resistência, força e insistência. Se você tiver resistência, para quando o problema estiver na sua cara, para quando você estiver encarando a dificuldade, você consiga ter a resistência para não cair, para não ceder e não desistir. E é importante também que você tenha a força para poder romper com essa dificuldade, romper com esse problema. Você precisa ter essa força. E você direciona essa força, a sua força, para resolver o problema, para resolver a dificuldade. E você precisa insistir, porque às vezes você tem a resistência, você direciona a força, mas você não insiste. Você faz isso poucas vezes e para. Aí você precisa insistir. Ah, você pergunta: Wesley, mas não seria persistir? Sim, também. Mas qual é a diferença de persistência para insistência? A persistência, você claramente vai precisar persistir. Só que a insistência é assim. Qual é a diferença de insistência para persistência? A persistência tem a ver com você persistir naquele caminho. A insistência, ela funciona quando você vai por um caminho e existe algo no caminho para te atrapalhar. Aí você insiste em continuar. É assim que é a insistência. Enquanto a persistência tem a ver com você apenas continuar. Essa é a diferença. Lembra dessas 3 palavras: resistência, força
e insistência. E tem outra palavra aqui, que ela também é importante, apesar de que muita gente fala, todo mundo fala isso e tal, mas mesmo que todo mundo fale, continua sendo importante e fundamental para a nossa vida, que é a fé. Se você tiver fé, aí com certeza você vai resolver qualquer problema e qualquer dificuldade. Você vai superar. E tem outras coisas também que ajudam, como a força de vontade, que eu não vou falar aqui no vídeo. Deixa eu ver o que mais. A positividade. Existem outras questões que também te ajudam a superar as coisas. Só que eu não vou falar disso aqui no vídeo. Além daquelas 3 palavras, essa 4ª palavra que é a fé. Se você tiver essa fé, você com certeza vai conseguir superar suas dificuldades e os seus problemas. Esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês é um vídeo que você pode pensar, não tem nenhuma fórmula básica, não tem nenhum passo a passo. É importante, nesses casos, vocês entenderem uma coisa. Na vida, às vezes você vai precisar ter uma certa sabedoria de agir, uma certa sabedoria interior, para poder saber como você lida consigo mesmo. Às vezes você pode ver na internet um passo a passo, mas no seu caso o passo a passo não funciona. Porque quando o assunto é questões internas, o buraco é mais embaixo. As coisas são mais profundas. Não é apenas lógico, não é apenas racional, é mais profundo. E como é mais profundo, vai ser preciso uma certa sabedoria, compreensão e discernimento. E nesses casos, essas coisas, elas estão além da lógica, além do racional. Por isso que nos vídeos que eu gravo, eu acredito que eu já falei em alguns vídeos, para você buscar o autoconhecimento, buscar essa profundidade a mais. Se você for depender apenas do que é lógico, do que é matemático, você passa pelos problemas e não consegue resolver. Você resolve eles parcialmente. Tempos depois, você percebe o problema de novo. Ele não foi resolvido. Ele só foi colocado debaixo do tapete. Só foi pintado diferente. Mas se você buscar se aprofundar em si mesmo, vai começar a entender as coisas. Entender a si mesmo e até entender algumas coisas sobre o universo. Esse é o vídeo, pessoal. Eu fiz ele para te ajudar a viver melhor, a crescer e a evoluir. Se você tem interesse em lições de vida ou em desenvolvimento pessoal, no link da descrição tem meus 2 livros, o de desenvolvimento pessoal e o de lições de vida. Se você tiver interesse em alguns deles, é só adquirir. O link está aí na descrição. É isso aí, pessoal. Eu conto com você no próximo vídeo. Valeu!